Então chegamos a mais uma sexta-feira, vamos todos preparar para o final de semana, mas aqui no Fora de Curva nós vamos ter tradicionalmente o nosso resumão semanal. A respeito do dia de hoje, nós vamos tratar sobre a inflação oficial brasileira, o IPCA de julho, feito pelo IBGE, que mostrou uma leve alta, mas carrega em si algumas ameaças para o futuro próximo de ampliação da aceleração dos preços. E depois, no final, nós vamos ter, evidentemente, as crônicas do Fora de Curva, onde nós vamos tratar sobre alguns assuntos animalescos, mais exatamente o que alguns bichinhos fazem contra os seres humanos. Algumas sacanagens, algumas delas muito bem feitas, outras nem tanto. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Vamos então para o trabalho, gente. Começando, evidentemente, o resumão semanal pela segunda-feira, nós tivemos o já tradicional quadro O que Vem Por Aí, mas em termos específicos daquele dia, tratamos de 3 assuntos. O primeiro foi a pirataria naval da China. O que está acontecendo? A China tem 1,4 bilhão de habitantes, cujo cardápio principal, não sei se é prato favorito, mas a proteína principal deles é peixe. Peixe do mar e... além do Mar do Sul da China, que eles dizem que é seu, não pertence aos vizinhos, tadinhos deles, eles botam milhares e milhares de barcos ao redor do mundo fazendo pescas em águas territoriais de outros países. Isso já está acontecendo na América Latina, no Pacífico, então atingindo Chile, Equador e os outros países daquele lado do continente, e existem suspeitas não confirmadas ainda de que o próprio Brasil estaria sendo vítima desses barcos pesqueiros, sempre acompanhados com algumas fragatas do exército chinês. Isso é uma coisa muito grave, a invasão de águas territoriais, e não vem acontecendo de hoje, é um problema que já se enfrenta há décadas sem solução. O segundo assunto da segunda disse respeito a uma reunião de cúpula que ocorreu na Arábia Saudita semana passada para tratar da guerra entre Rússia e Ucrânia. O problema é o seguinte, parece que foram 40 representantes de nações, lá inclusive o próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas a contraparte russa não estava lá. Então como é que se chega a um acordo de paz se não há representação das duas partes da contenda? No máximo que isso poderia fazer é planejar algum tipo de ação, de boicote, de embargo, como se fala modernamente, contra a própria Rússia, que não quer saber de largar as terras invadidas no seu vizinho ucraniano. E aí, dentro desse contexto, evidentemente, se identificou muita discurseira numa reunião dessas, vários países defendendo a causa ucraniana, alguns outros se fazendo de neutros para beneficiar a Rússia, dentre os quais o Brasil, que é uma vergonha, mas é claro que não saiu nenhuma conclusão, nenhuma decisão realmente pragmática que pudesse abreviar, que pudesse antecipar o final dessa guerra. Lamentável. E por fim, na segunda-feira, saiu o IGPDI, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de julho, e mostrou substancialmente uma forte desaceleração da deflação. Então esse período que durou 5 ou 6 meses de queda de preços, especialmente por atacado aqui no Brasil, parece que está chegando ao final. Tem o lado positivo, que isso aí pode significar o final de uma crise de preço das principais commodities agrícolas que o Brasil exporta, como soja, carnes, milhos, e também não é agrícola, mas é ferro, minério de ferro, especialmente para a China. Mas, por outro lado, já se identifica nesse processo algumas outras pressões de preço que podem, sim, impactar na inflação normal do brasileiro nos próximos meses. Na terça-feira, o título do nosso vídeo foi Regras Feitas para Te Sacanear. Aí citamos 3 exemplos. O primeiro foi essa tal de nova moeda virtual do Banco Central. Eles chamam de Drex, que em alguma língua estrangeira significa porcaria. Vamos pesquisar para ver qual é a língua. Mas a questão é a seguinte, esse tal de Drex que o Banco Central quer colocar em execução ou validar ele como moeda brasileira junto com o real a partir de 2024, simplesmente dá poder à autoridade monetária a monitorar integralmente suas movimentações financeiras. Pelo menos com o real você pode ter um dinheirinho no bolso, pode fazer algumas transações dentro de um escopo de maior liberdade, e com o Drex vai acabar isso aí. Simplesmente vira uma moeda virtual, controlada por uma instituição
vinculada, agora autônoma, mas ainda vinculada ao Poder Executivo, e isso significa o quê? Simplesmente um atentado à sua privacidade, à sua liberdade, e por essa razão eu me pronunciei frontalmente contrário ao real desenvolvimento ou materialização desse conceito de moeda virtual controlada pelo Estado. No caso do Bitcoin e outras moedas privadas, quem controla isso não está nem aí para a vida de ninguém, só quer ganhar seu dinheirinho. E aí a situação muda de figura, nada contra essas moedas privadas. Uma outra coisa que chamou a atenção negativamente é que tem algumas instituições, especialmente privadas, que querem fazer com que uma lei, era uma medida provisória, depois virou lei, que foi sancionada ano passado, de portabilidade do Vale-Refeição, ou seja, o trabalhador, o beneficiário do Vale-Refeição, pode escolher qual bandeira vai utilizar para fazer suas compras de alimentos ou suas refeições. Tem instituições que querem acabar com isso, dizendo que pode gerar inflação, pode gerar benefícios ao trabalhador, mas que depois acaba gerando inflação nos restaurantes. Acho que é conversa a boi dormir. Querem sim um monopólio ou oligopólio para determinar onde as pessoas que recebem esse tipo de benefício vai gastar o seu rico dinheirinho. Espero sinceramente que essa lei, que deve entrar em execução, ou acabou de entrar em execução, não seja sacaneada, como tem gente que quer fazer. E a última sacanagem não é no Brasil, é na União Europeia, mas envolve o Brasil. O Parlamento Europeu simplesmente proibiu seus países membros de importar produtos provenientes de desmatamento, seja ele legal ou ilegal. Peraí, desmatamento legal não pode? Então, 98% de toda a produção agrícola europeia não poderia ser consumida pelos próprios europeus. Talvez eles estejam colocando uma conveniente para eles linha de corte simplesmente para prejudicar as exportações, especialmente brasileiras, de produtos agrícolas, porque o nosso país, nos últimos anos ou décadas, se tornou mais produtivo, mais eficiente do que as nações europeias, e eles sempre têm essa mania de proteger seu mercado, especialmente de produtos primários. E estão usando uma justificativa para lá de furada para burlar regras do comércio mundial. Tem que ver se existe alguma possibilidade de o próprio Brasil retalhar essa medida se ela realmente for implementada. Só que o nosso país, em termos diplomáticos, está com, diríamos assim, a foto um pouquinho suja no contexto global pelas recentes posições, especialmente pelas recentes posições no que diz respeito ao apoio ou não condenação da Rússia na guerra contra a Ucrânia. E isso pode valer uma discussão mais pesada no sentido de embargos ou boicotes comerciais de lado a lado. Na quarta-feira eu trabalhei principalmente numa abordagem de longo prazo das vendas do comércio varejista brasileiro, cujo volume comercializado no primeiro semestre agora de 2023 é inferior ao que foi vendido há 10 anos atrás, portanto em 2013. Ou seja, gente, o nosso varejo, o nosso comércio no Brasil, ele está estagnado, ele está em estado de paralisia. Isso tem vários motivos, vários dos quais eu explico nesse vídeo, vale a pena assistir, é o que está dando maior ibope, maior visibilidade por fora de curva nas últimas 2 ou 3 semanas. Também nessa mesma oportunidade da quarta-feira, eu chamei a atenção a respeito de um projeto maluco que está tramitando na Câmara dos Deputados, que querem determinar que o rotativo do cartão de crédito não possa superar 8% ao mês. Para começar, juros de 8% ao mês, seja lá qual for a sua origem, é um absurdo, é pior que a agiotagem. Acho que os agiotas não são tão malvados assim. Mas, pior que isso é tentar regulamentar preços de mercado. O juro, gente, nada mais é do que preço do dinheiro. Seria a mesma coisa do que congelar o preço do feijão, do arroz, da gasolina. Opa, gasolina depois a gente trata. Mas, de qualquer produto, o juro é a remuneração do dinheiro. É o preço por emprestar dinheiro, e controlar esse mercado só pode dar confusão. E lembrando que a própria Constituição Federal, mesmo tendo dispositivos de limite dos juros, isso nunca foi obedecido, então é mais uma lei que vai para a lata do lixo se for aprovado, só para desmoralizar ainda mais o Congresso Nacional. Espero que as comissões internas da Câmara dos Deputados
tomem juízo e não deixem isso passar nem para o plenário. E se for aprovado, vai ser a vergonha das vergonhas. E depois, ontem, quinta-feira, nós tratamos de 2 assuntos. O primeiro foi o desempenho do setor de serviços no Brasil, cresceu um pouco mais de 4% de junho desse ano em relação a junho do ano passado. Dá para prever tranquilamente uma desaceleração, crescimento no ano todo, mas na contabilização entre novembro, frente a novembro, especialmente dezembro de 2023, diante de dezembro de 2022, provavelmente o setor já vai estar operando no vermelho, ou seja, queda no setor de serviços. Mas o principal papo de ontem disse respeito a questão de estar faltando diesel, especialmente nas transportadoras e alguns postos de gasolina, no Sudeste, Minas Gerais e alguns outros estados que essa crise já está se alastrando. O fundamento dessa escassez está centrado, queiram ou não, gostem ou não, na política, na nova política de preço da Petrobras, que largou da paridade internacional. O negócio é o seguinte, apesar de o Brasil ser autossuficiente ou quase autossuficiente na produção de petróleo, no refino não é bem assim. Então, nós produzimos aqui no nosso país 75% do diesel que consumimos, 25% é importado. Aí, quando o Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, e seus diretores resolvem fazer uma política de preços que não se baliza pelo preço internacional do petróleo, em momentos como o atual, que o ouro negro está em fase de alta valorização, acabou dando confusão. Imagina o seguinte, gente, 75% do diesel vendido é de acordo com esse preço interno. Os outros 25% tem que estar vinculado no mercado internacional. E quem compra do mercado internacional diesel ou então petróleo para transformar em diesel são importadores ou apenas uma refinaria na Bahia que foi privatizada ainda no governo anterior. Resultado, esses importadores para suprir essa demanda que falta não tem preço para competir no mercado interno. O que eles vão fazer? Não vão comprar, vão ficar paradinhos, não vão ter prejuízo. Aí dá um problema, o velho problema da oferta e demanda. E normalmente quando acontece isso, o primeiro sinal de pressão de preços ou o primeiro sinal de preços inadequados é a escassez, e é isso que está acontecendo. Provavelmente, nas próximas semanas, meses, a Petrobras vai ter que revisar seus preços e, segundo contas feitas nesse sentido, existe uma defasagem em torno de 20%. Se isso for aplicado no preço no varejo do diesel e da gasolina aqui no Brasil, o diesel vai passar a custar em torno de R$ 6,00 e a gasolina em torno de R$ 6,50, ou seja, uma alta muito relevante. Lembrando também, sim, a Petrobras baixou o preço dos combustíveis nos últimos 2 ou 3 meses. Só tem um problema. Isso aí não foi apropriado pelo consumidor, e sim pelos estados e pela União, que correram a partir dessa oportunidade para aumentar novamente seus impostos. Então, o benefício dessa nova política de preço da Petrobras não recaiu para a gente aqui, consumidor. Inclusive, estamos pagando mais do que alguns meses atrás. E isso está muito claro na inflação do IBGE que saiu hoje, que nós já vamos tratar. Mas quem aproveitou foi a fúria fiscal, o caixa dos governadores e da presidência da República. E isso realmente é uma vergonha, como diria aquele jornalista, o Boris Casoy. E hoje, na sexta-feira, gente, rapidamente, saiu o Índice de Preços ao Consumidor Amplo de julho, a inflação oficial brasileira. Ao contrário da deflação que teve em junho, julho teve uma inflaçãozinha muito pequenininha de 0,12%. Individualmente ela não preocupa, é um bom resultado. Só que quando nós vamos olhar os componentes dos preços, ou o que determinou uma alta um pouco maior dos preços nesse mês, tem um ponto sim preocupante. Em primeiro lugar, a alimentação registrou deflação de 0,46%, queda de preços, portanto. A habitação, uma deflação de 1,01%, determinada pela queda dos preços de combustíveis e energias residenciais, mais gás de cozinha, com retração de 3,1%. Mas o que pesou pelo outro lado foi exatamente o que nós estávamos comentando antes, a questão dos combustíveis. Eu havia previsto já em junho que agora em julho haveria um repique de preços pelo impacto, basicamente, das elevações tributárias. Dito e feito, os combustíveis em julho no Brasil, em média, subiram 4,15%. Até achei que era mais,
Provavelmente as maiores pressões foram na segunda quinzena de julho. E vamos pensar o seguinte agora, por que eu estou preocupado com isso? Porque já está tendo escassez do produto, especialmente diesel, e para se normalizar esse mercado, ou o governo, ou os governos estaduais e federal vão ter que reduzir seus impostos para equilibrar o mercado interno com o externo a partir da Petrobras, ou então vão ter que repassar isso para nós consumidores. Aí, gente, muito em breve, se for essa a opção, e a Petrobras não admitindo, é claro, mas por necessidade, adotando novamente a paridade internacional de preços, teremos uma pressão em torno de 20% sobre o petróleo e seus derivados, e aí sim isso vai impactar muito, mas muito mesmo na inflação. É essa a minha preocupação, pelo menos nesse momento. A outra preocupação de mais médio prazo é que, a despeito de o Banco Central estar reduzindo a taxa Selic, como eu falei inicialmente, uma queda de 0,5 ponto percentual frente a uma realidade na qual os juros básicos eram 13,75%, não faz muito efeito no dia a dia das pessoas, mas, em conjunto a isso, o governo federal, o Poder Executivo, continua pisando fundo no acelerador dos gastos públicos. E isso é inflacionário e vai recair sobre praticamente todos os produtos daqui a alguns meses. Então, a disciplina fiscal é necessária, senão voltaremos a uma inflação elevada e muito mais grave do que aquela que ocorreu em 2021, 2022, porque naquele momento existia fatores objetivos que determinavam isso, e a meu ver não se podia fazer nada, que era escassez global de alimentos aumentando o preço e também de combustíveis. Agora, a inflação vai ser gerada por gastos públicos excessivos. E esse é um caminho lamentável que vai nos colocar, ou pode nos colocar, se não for controlado a tempo, na mesma situação de países como a Argentina e Venezuela, que convivem com inflação de mais de 100% ao ano. E agora, gente, vamos dar uma relaxada, parar de falar sobre economia, sobre as tensões dessa semana, que foram muitas, e vamos partir para as nossas crônicas do Fora de Curva, como eu falei, tratando de relações entre animais e humanos, não lá muito amistosas. E vamos começar por uma mulher dos Estados Unidos, a Peggy Jones, 64 anos, a gracinha, muito bonitinha moça. Ela simplesmente estava cortando grama na sua propriedade, que fica lá no Texas, na cidade de Silsbee, e estava lá naquela meditação, vendo a graminha sendo cortada pelo cortador de grama, mas num cantinho lá próximo estava tendo uma briga entre dois animais. Era uma ave de rapina, acho que um falcão, na maior pauleira com uma serpente, uma cobra venenosa. No final, como na maioria das vezes acontece, a ave ganhou a luta, acabou pegando a cobra nas suas patas e levou lá para o céu para alimentar-se dela no seu próprio ninho. Só que a cobra era muito resiliente, muito resistente e continuou a se contorcer e a brigar pela própria vida nos céus da América do Norte. Eis que, num descuido do Dr. Falcão, ele abre um pouquinho a sua patinha nas garras e a cobra vai solo abaixo e cai exatamente em cima do ombro dessa moça da Peggy Jones. A cobra, de muito mau humor, queria morder alguém a todos os custos, mesmo que não seja Falcão, para se recalcar do desaforo que teve, pegou em nhaque no braço da moça. E o Falcão também não gostou nada da história e pensou que a Peggy tinha roubado a refeição dele e deu uma rasante e lá se foi bicar o couro cabeludo da moça, a cabecinha da Peggy. Coitadinha, levou sumanta de 2 bichinhos da natureza sem nem estar querendo ou sem nem provocar eles. Isso é uma injustiça. Deviam prender esses dois bagunceiros pelo menos num jardim zoológico para eles aprenderem que não é bonito ficar fazendo dodói nas mocinhas de 64 anos. E aí, continuando nos Estados Unidos, que lá as tretas animalescas são muito animalescas mesmo. Você se lembra daquele desenho animado Zé Colmeia, que morava no parque de Yellowstone e sua diversão favorita era roubar cestas de piquenique dos turistas? Tem o urso na Califórnia, eu acho que até já comentei sobre ele alguma vez. O nome dele é Hang, da Tank. Ele mora em Lake Tahoe, como disse, na Califórnia. O que ele está fazendo?
Ele deve ter lido um gibi do Zé Colmeia, assistido o desenho, se inspirou e se especializou em roubar portas de casa para roubar as geladeiras dos californianos. Até agora, já tem a confirmação que ele invadiu 28 residências e foram feitas mais de 150 denúncias contra ele. Lamentavelmente, esse Zé Colmeia da vida real, ele foi capturado por um time de biólogos, parece que ele ia ser levado para um parque nacional, mas aí veio os ecochatos falando que o urso deveria ficar no meio urbano, porque ele é acostumado, ele tem seus direitos, toda aquela besteira. Minha opinião, coloca-se o Hang the Tank num parque nacional, num parque protegido, que ele vai dar como o Zé Colmeia fazia, ou o urso do cabelo duro que morava no zoológico, poucas pessoas devem se lembrar dele, mas esses ursos mais criativos, mais inteligentes que muita gente, vão dar um jeito de escapar e fazer suas travessuras de novo na busca de comidas e das agradabilidades da vida humana. E agora vamos para o último caos aqui do Fora de Curva, e esse envolve política de Estado, política presidencial, também dos Estados Unidos, mas é o presidente Joe Biden que está envolvido na treta. Então, se querem ouvir essa última história, não esqueçam do like, do compartilhamento desse vídeo e da inscrição aqui no Fora de Curva para quem é novo, está assistindo esse canal pela primeira vez. O Joe Biden tinha um cachorro chamado Major. Esse cachorro era muito brabão, mordia muito as pessoas e foi expulso da Casa Branca lá em 2021. Para substituir, ele adotou ou contratou um outro cãozinho, um pastor alemão, chamado Commander. Commander é uma patente mais elevada que Major pela hierarquia militar. Então esse cara estava dito na cara pelo nome que ele ia aprontar muito mais. E no período de 4 meses, esse tal do Commander, o pastor alemão, simplesmente mordeu 7 pessoas e ele gostava, ele tinha mais gosto por agentes da CIA. Vinha um agente da CIA, pum, mordia a perna. Outro agente mordia o braço. Chegou até a morder as costas um. E o cardápio dele também envolvia outras pessoas humanas da Casa Branca e talvez algumas não humanas, porque dizem as más línguas, as teorias da conspiração, que tem um monte de ET que mora lá. Até não duvido, afinal de contas, Donald Trump morou lá e era cor de laranja. Mas o que aconteceu? Isso seria uma simples questão de contenção ou adestramento do animal, mas não. Os casos foram tratados como situação secreta. Ninguém pode saber oficialmente que isso aconteceu, porque foi classificado como top secret pela presidência da República dos Estados Unidos. Imagina, se eles estão guardando um segredinho sobre um cãozinho mordedor, imagina o bando de besteira que os contribuintes norte-americanos, os cidadãos dos Estados Unidos, estão deixando de ter contato por conta de segredos babacas, por conta de segredos sem sentido algum. Pô, se o cachorro morde, conta que ele morde para as pessoas até se prevenirem em relação a ele, e o Joe Biden que vai assumir suas responsabilidades. Parece que estão até comparando ele com o Mr. Magoo, também outro desenho, lembram? Gente, era isso por hoje. Espero que cada um de vocês tenha um baita, um excelente, um ótimo final de semana. Não se esqueça de novo do like, de se inscrever quem não é inscrito e de compartilhar o Fora de Curva de hoje com essa rede de contatos. Então, de novo, um baita, um excelente final de semana a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, descansem bem, porque na segunda-feira as encrencas todas estarão renovadas e com força muito maior, como acontece a cada semana desse ano. Um abraço, gente, descansem e divirtam-se bastante no sábado e no domingo.